capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Flávio e Jéssica, é a primeira vez que estão vindo depois do casório? Que bom, graças a Deus. Ficamos muito felizes. Vamos ler dos versos... Cada um lê um versículo, eu vou ler o primeiro, outro irmão já levanta, lê o seguinte, e vamos assim até do verso 35 até o verso 48, tá bom? Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos, um seguido do outro, vamos lendo um versículo. Eu vou ler um, o irmão lê outro, deixa para 2 versículos para o domingo. Verso 35 diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Um irmão, por favor, como? Ok, obrigado, meus irmãos. Muito bem, nós estamos aqui vendo mais um momento onde o Senhor Jesus está discipulando os seus discípulos, num contexto de ensinando esses homens a esperar. Interessante, o casamento do Flávio, eu falei sobre o esperar, no que diz respeito à espera do cônjuge, processo do jovem, né, de esperar por aquele momento especial onde Deus prepara ele ou ela, que serão nossos maridos, esposas. E aqui o texto fala sobre esperar mais uma vez. E o Senhor Jesus, ele está ensinando a esperar a sua vinda. Obrigado, meu irmão, agradeço. O Senhor Jesus está ensinando a esperar a sua vinda. Esse é um tipo de espera que também nós não vamos normalmente muito bem. Na verdade, esperar não é uma qualidade nossa, né? O ser humano não é bom em esperar definitivamente. E aqui Jesus vai fazer um forte alerta em algo que nós temos que aprender a esperar, com a expectativa de que essa volta, ou que esse encontro, ele em nenhum momento quando foi proposta uma espera, quando o Senhor disse lá em Atos 1:8, né, os anjos disseram, esse que vocês estão vendo subir
também voltará. Aquele momento ali não foi uma proposta de espera indeterminada. Foi uma espera programada. Foi a predição de uma volta. Não foi uma espera que nós não sabemos o que está por acontecer. O grande desafio nosso em relação à vinda do Senhor Jesus é que se torna aquilo que alguns pregadores têm chamado de horizonte utópico. Uma espera lendária, uma utopia escatológica. Algo que, na verdade, muitos talvez nem mais acreditem, mas vivem uma espécie de uma lenda espiritual quando se fala de volta do Senhor Jesus. Eu creio que algo muito perto disso pode estar passando na cabeça dos discípulos, para o Senhor Jesus fazer o alerta que foi feito aqui. O sério alerta que foi feito aqui. Logo de cara, parece que nos primeiros 2 versículos, ou principalmente nos 2 primeiros versículos, há uma característica desse bom servo, aquele que espera ou deve esperar, pelo menos 3 características. Nesse paralelo que o Senhor Jesus vai fazer entre o Senhor e o servo. O Senhor, no respeito como uma parábola, dentro de um cotidiano daquela época, do primeiro século, fazendo mais adiante a alusão à sua própria vinda. Mas a gente vê aqui 3 características nos versos 35 e 36 desse bom servo, coisas que distinguem realmente. Jesus faz uma distinção, como ele define, como ele caracteriza esse bom servo. Logo no comecinho do texto vai dizer assim: estejam prontos para servir. Eu creio que o servo está sempre preparado. O bom servo, ele não é lembrado dos seus afazeres, ele está sempre preparado. Estejam sempre prontos. Para as realidades do primeiro século, está muito ligada à vestimenta. A condição do servo está sempre pronto, arrumado, com a vestimenta correta. Na nossa cultura, poderíamos dizer de mangas levantadas. Está pronto para servir o seu Senhor. Ele não é pego de surpresa. E quantas vezes somos surpreendidos pelas fatalidades da vida? Despreparados espiritualmente, mal arrumados espiritualmente, vêm os imprevistos, as fatalidades da vida e somos pegos de surpresa. Como se a vinda do Senhor Jesus fosse aquilo que muitos estão pregando, como se a vinda do seu Senhor fosse uma coisa utópica, algo que eu creio muito historicamente ou como uma lenda. É inevitável eu começar a falar, e eu preguei de manhã, de tarde, de noite, todos os dias lá na Vila Abacaxi, lá na Amazônia, então inevitavelmente a minha cabeça faz links o tempo todo. Porque o que mais me surpreendeu lá é que as mesmas coisas que eu ensino para vocês aqui, as mesmas necessidades espirituais são encontradas naqueles irmãos nossos lá. As mesmas. Idênticas. Não tem aquela coisa dos pobrezinhos da Amazônia e os crentes favorecidos de Mogi Guaçu, do centro, das metrópoles. Pecado é pecado em qualquer lugar. Distração espiritual e fragilidade espiritual, negligência espiritual está em qualquer lugar. Isso me surpreendeu muito. Muitas vezes eu e meus colegas sentávamos e discutíamos isso. Pecado não é um problema de metrópole. Negligência espiritual, falta de santificação não é um problema de metrópole. Onde está o homem, está o pecado. Seja lá no fim do mundo onde eu estava, muito longe, muito longe. Vocês vão ver o mapa no domingo. É uma coisa assim que só a gente realmente visualizando ou vivenciando para ter a percepção de que tem gente nos lugares que a gente julga que não tem gente. Não é? Mas é surpreendente que eu falei essas mesmas verdades lá.
Eu preguei 1 Coríntios 15, que vocês ouviram aqui, no conforto de um ambiente muito favorável, os irmãos de Estiva também, que eu preguei lá. A diferença é que lá tudo é dito num calor de 40 graus o dia inteiro, é a única diferença. E eles vêm de barco para ouvir a palavra do Senhor, e nós vamos de carro ou de ônibus. É a única diferença. E vocês me têm que toda semana, eles não. Isto não é igual. Isso faz uma falta enorme lá. Enorme. Não é? Mas o fato é que se estar prontos, mangas erguidas, implica diretamente em santificação. Santificação está diretamente envolvido em vida de oração, leitura bíblica, reflexão pessoal, confrontação pessoal, autoconfrontação, aplicação, projetos pessoais para com Deus. Hebreus 12, 13, se eu não me engano, vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Eu creio que está muito ligado essa preparação, esse estado de prontidão espiritual que nos deixa prontos para servir o tempo todo, porque o Mestre pode chegar a qualquer momento. Mas o texto continua, no verso 36, na verdade, ainda no verso 35, de lá, conservem acesas as suas candeias. Num contexto de primeiro século, onde precisava haver ali o líquido inflamável nas pequenas lamparinas, para que pudesse então haver luz, a constante vigilância do servo em manter então o combustível nas lamparinas. Se a gente olhar para o nosso coração, muito rapidamente ele está descarregado. Muito facilmente a gente se distrai com as oportunidades, com as novidades, com os interesses temporais, que não tem pecado em ter interesses. O problema é quando os interesses temporais superam o meu interesse pelo Senhor e pelas coisas do Senhor, e a minha lamparina vai se apagar porque eu não cuidei de mantê-la com combustível. Quantas vezes nós já fomos surpreendidos por isso? Uma qualidade, então, buscada pelo Senhor no servo é essa. O bom servo, ele está ligado no retorno do mestre de uma tal forma que quando ele ouve o mestre chegando, ele já está pronto, tudo certo para que ele entre, tenha luz, está tudo em condições do Senhor chegar e poder, então, uma vez que esse servo está sempre de prontidão, aguardando a volta do seu Senhor, vai ter sempre luz, vai estar tudo em condições de receber o seu mestre, o seu Senhor. Eu creio que a pessoa que está esperando, com santa expectativa a chegada do Senhor, do seu Senhor, ela está sempre preparada. Ela não é surpreendida, ou não será surpreendida pela chegada do seu Senhor. Ela está sempre fazendo os preparativos para essa chegada. Então, a primeira característica, sem dúvida, é a preparação. O servo está sempre preparado, pessoalmente. Ele mantém as circunstâncias da sua vida preparadas para a chegada do seu Senhor, porque ele sabe que ele chegará. E a terceira característica desse encontro com o seu mestre, a terceira característica desse bom servo, está aqui no verso 36. Ele está pronto, ele conserva as candeias acesas, prontas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar. Eu creio que o servo atento é uma relação complicada, porque eu não estou chamando o servo com que eu vou falar de cachorro. Mas se você tem um cachorro em casa, um cachorro daqueles que não precisa ser grande, mas que late, qualquer diferença que dá no quintal, qualquer carro que passa, um farol que encosta na sua porta, um cachorro daqueles que a gente tem em casa, o que ele faz? Mais ou menos assim, irmã? Cachorrão, uau, uau, late logo, você sabe, tem alguém na porta. Mais ou menos isso? Agora, só 4. Então dá para fazer um coral de cachorro, né? Dá para fazer um coral. Eu creio, sem, obviamente, relacionar a função, o cão e a pessoa, mas essa atitude de expectativa, ele está sempre pronto para abrir a porta, ele sabe, opa,
Sente pelo cheiro, o meu mestre chegou. Ele está numa atitude de prontidão que ele já percebe pelos barulhos que ele vê no caminho que o seu Senhor está chegando, melhor dizendo. O seu Senhor está chegando. Esse bom servo, ele não será surpreendido porque ele está sempre preparado. Ele mantém as circunstâncias da sua vida preparadas, da figura da candeia sempre acesa, com combustível necessário para isso. Ele está na expectativa constante. E quando os primeiros sinais lá fora ainda indicam a chegada do teu servo, do seu Senhor, ele já está lá abrindo porta, ele já está lá pronto para saudar e receber o seu Senhor. Eu creio que essas são características que o Senhor Jesus esperava dos discípulos. E não uma acomodação como se fosse apenas uma lenda à sua volta. Isso compromete muito quando a gente tem a expectativa da vinda do Senhor Jesus como algo que nós cremos, mas num horizonte muito utópico. A gente perde a pegada para o agora. A gente deixa de ter essa expectativa, essa prontidão, essa manutenção, essa preparação. Isso compromete, sem dúvida, na verdade, isso já é uma consequência de falta de temor ao Senhor. Porque falta de temor ao Senhor aqui no caso implica, eu não creio no que Jesus disse. Eu creio intelectualmente. Mas espiritualmente a minha vida não tem uma relação direta entre o que eu creio e o que eu faço. Aquele servo de camiseta se orgulha de levar o nome no peito, mas o coração continua em branco. Como é preocupante isso. Mas aí o texto continua, no verso 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele, o mestre, o Senhor, se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Opa! Olha o que acontece quando o Senhor chega e vê o seu bom servo agindo como um bom servo. O Senhor terá prazer em cuidar do seu servo. O Senhor terá prazer em servi-lo. Porque o Senhor sente alegria naquele servo que o espera. Olhando para a figura de Jesus como o Senhor que nós esperamos, daqui a pouco Jesus vai deixar bem claro, dizendo, esse Senhor aí sou eu. E a gente percebe muito fortemente a ideia de Senhor-servo em Jesus Cristo. Mas Ele não quer que a gente confunda a nossa posição. Nós jamais seremos senhores. Ele é o Senhor e com maior prazer servirá aqueles que o servem bem. Que privilégio que nós temos. O Senhor está dizendo em outras palavras, eu terei o maior prazer em abençoar vocês. Eu tenho prazer em cuidar de vocês. Eu sou o Senhor que cuidará de vocês como vocês zelaram por mim. Eu vou zelar, vou cuidar de vocês. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, a ideia da demora. Não importa. Em relação ao Senhor Jesus Cristo, não importa para aquele que diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A sua vinda pode ser, como digo insistentemente, agora. Se temos uma perspectiva de espera com santa expectativa, manutenção pessoal e preparação pessoal, eu estou pronto para o Senhor Jesus voltar agora. Então, mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada, certamente eles lá no primeiro século já estavam dizendo entre eles de um possível retardo, um possível atraso, quanta demora. Mas o texto é claro na perspectiva do Senhor, para aqueles que esperam com santa expectativa, a ideia da iminência que o apóstolo Paulo bate tanto nas suas cartas. Ele diz, bem-aventurados, felizes os servos,
que o Senhor encontrar preparados. A gente não tem uma percepção muito boa do que é o Senhor Jesus dizendo: bem-aventurado o que me esperar, do jeito que eu estou ensinando. Você já imaginou Jesus dizendo para você: você será extremamente feliz. Aquele que me espera com esta perspectiva será extremamente feliz, porque eu vou torná-lo feliz. Isso não sou eu que estou dizendo. Nem a pessoa que você mais ama. Nós somos pecadores, vamos fracassar inevitavelmente em algum momento. Mas é o perfeito, é o santo. É aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, nos dando a certeza da eternidade com Ele. Ele diz: seja um servo como eu espero, que eu vou te abençoar como você não imagina. Vou te tornar um bem-aventurado por você ter me esperado como um servo bom. Eu creio que nós temos motivos para ter uma perspectiva, uma pegada de vida cristã diferenciada. Diferenciada. Interessante que lá na Amazônia, diante da ausência de discipulado daqueles irmãos, eles têm um discipulado muito espaçado. Isso faz muita falta lá, discutimos muito isso, trocamos muitas ideias e criamos um projeto para diminuir esse discipulado pastoral, diminuir o intervalo entre esse discipulado pastoral. Mas eu bati muito nessa tecla do como eles lidam com a iminência da vinda do Senhor Jesus, e percebi que eles tinham uma visão um pouco frouxa dessa iminência da vinda do Senhor Jesus, porque tinha um probleminha que nós detectamos aqui, quando eu preguei em 1 Coríntios 15, por isso que eu acabei dando, não como uma pregação, mas como aula, 1 Coríntios 15 para eles. Porque o Evangelho, de forma geral, a gente viu isso aqui nas mensagens, e lá era muito forte isso. Era pregado assim, bem o que os coríntios estavam fazendo. Não, Deus mandou Jesus, Jesus nasceu, viveu e morreu pelos seus pecados. Bem como os coríntios estavam fazendo. O ressuscitou, nos dando vida eterna, a garantia de vida que recebemos em Jesus Cristo, a eternidade com Ele, livres da escravidão do pecado, é meio esquecido, porque o impacto tem na morte, Jesus na cruz, né? Lá, né? Aquela coisa meio impactante do Jesus pendurado na cruz, aquela coisa bem católica romana. Um Jesus na cruz, ele convence mais talvez do que um Jesus que eu vou ter que crer pela fé que ele ressuscitou. Mas é exatamente as convicções de ressurreição que nos dão a certeza da eternidade com Ele. E a eternidade com Ele, a certeza da eternidade com Deus, nos linka imediatamente à sua vinda, à sua volta. E a iminência deste acontecimento. Eu passo a ser um servo preparado que mantém a sua vida ligada e cheia de expectativa, pronto, ouvindo o meu Senhor lá no portão, pronto para abrir a porta para Ele entrar. Essa pegada, essa expectativa de vida cristã nos tira dessa mornidão apática que é a nossa maior facilidade. Facilidade com que nós precisamos ser animados como se estivéssemos num auditório e com um Silvio Santos gospel, que tem que ter alguém para me animar. A minha motivação vem do céu, vem da ressurreição e da iminente volta ou vinda do Senhor Jesus. É isso que nos movimenta na direção dessa prontidão que o servo deve ter. Repito, eu estou impressionado, eu fui com uma cabeça achando que seria algo como diferente, foi diferente na África nesse aspecto. Mas aqui, irmãos que estão ali labutando pelo Evangelho, a visão de reino deles é melhor do que a nossa. Na total impossibilidade de recursos. Mas os problemas de alma, de vida cristã, são os mesmos, exatamente os mesmos. A percepção diluída
da minha condição de servo que aguarda o meu Senhor, me tira da vista a promessa da felicidade, de ser feliz na perspectiva do Senhor Jesus. Ele vai me servir, o meu Senhor vai me servir, porque eu, como servo, esperei santamente a sua vinda. Deus vai me presentear com bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos estão envolvidas nessas bem-aventuranças prometidas pelo Senhor. E ainda assim a gente não tem normalmente ou naturalmente essa postura de felicidade espiritual pelas promessas que nós temos garantidas. A gente tem uma tendência, o ser humano, de se sentir feliz com o que acaba. E Deus me promete aquilo que é eterno. De me sentir seguro com o que roubam. E Deus me promete em Jesus Cristo aquilo que jamais se perderá. Mas Jesus continua: entendam. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Parece tão claro, tão óbvio. Se o dono da casa tivesse condições de ser Deus e saber a hora que a sua casa seria arrombada pelo ladrão, invadida pelo ladrão, certamente ele não permitiria que isso acontecesse. Nós não sabemos. Então, por que o Senhor Jesus coloca servos qualificados? Porque somente o servo qualificado, espiritualmente falando, o bom servo nessas perspectivas aqui, ele está ligado e não vai ser surpreendido pelo ladrão. E aí vem a aplicação: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Eu não vou continuar, semana que vem eu pego, porque eu fiz um compromisso comigo de não permitir que passe de 9h35, ou de 8h35, para termos mais tempo para a oração. Mas eu creio que aquilo que ouvimos até aqui já é suficiente para a gente parar e ver, peraí, tem alguma coisa que não está funcionando como devia. Eu sou mais membro da Igreja Batista do que servo do Senhor Jesus Cristo. Servo nessas qualificações. Então, eu acho que alguma coisa para a gente colocar diante de Deus em oração. A nossa prontidão como servos, dentro dessa perspectiva, o bom servo dos versos 35 e 36, precisam ser mais evidentes do que apenas as minhas credenciais humanas. As minhas credenciais espirituais talvez estejam dentro de alguma gaveta, porque eu estou com crentes aqui, que amam o Senhor Jesus. Talvez a percepção de quem eu estou esperando, não utopicamente, mas de fato e de verdade, aquele que disse que vai me tornar absolutamente feliz, ele vai cuidar de mim, ele já cuida de mim, e aquele que o espera como um servo atento, será ainda servido por ele. Eu creio que a gente pode melhorar, todos nós. Todos nós podemos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus que estejamos menos preocupados com as nossas credenciais humanas, nossas identificações humanas. Sejamos realmente homens e mulheres completamente comprometidos com este tipo de servo, com este perfil de servo bom, que é aqui ensinado por Jesus. Oremos. Bondoso e amado Deus, muito, muito obrigado por a gente poder tão brevemente refletir sobre um tema tão urgente, tão sério. A vinda do Senhor Jesus não é uma lenda, não é uma utopia evangélica, é uma verdade, é uma promessa, é uma garantia, é a garantia da nossa fé, é uma certeza. Ó Deus querido, nós como servos fiéis estaremos não somente prontos para a vinda do Senhor Jesus, mas estaremos prontos para tudo.
para tudo que bate à nossa porta. As coisas boas e as ruins. E como bate coisa difícil, Senhor, à nossa porta. Como servos fiéis do Senhor, teremos do Senhor tudo o que precisamos, a prontidão espiritual necessária, para como homens e mulheres que creem no Senhor Jesus e esperam pela sua vinda, nós teremos a capacitação necessária para lidar com as coisas desta vida e ainda estarmos prontos para receber o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo e as bênçãos que virão ao Pai como promessa tua para aqueles que te servem como servos bons. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a nos alegrar nas credenciais espirituais, ó Deus. E o único título que tem ali é servo. Servo, aquele que serve, servo bom. Ajuda-nos a ter prazer nisso e esperar santamente, com grande expectativa, a tua vinda. Assim eu te peço, Pai Santo, pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria que vocês lembrassem, hoje não está aqui no quadro ainda, mas a família Monari, pastor da Igreja Batista lá em Campinas, que morreu anteontem cedo, domingo, né, voltando de manhã lá de Caldas Novas, um colega meu que trabalha no Palavra da Vida de Caldas Novas, conhece ele é de uma turma mais recente de Palavra da Vida, segundo essa informação lá do Mota, um colega meu da minha turma, que trabalha lá em Caldas Novas. Vamos orar pela família, porque foi um golpe violento, não é? Um golpe violentíssimo. Pelo que o grupo da minha turma tem muito contato, então eu estou vendo muita mensagem, eles estão firmes no Senhor, mas que golpe, não é? Então vamos lembrar, cada grupo, além dos nossos pedidos pessoais, vamos orar pelo menino que sobreviveu, não lembro o nome dele, tu lembra? O que ficou? Benjamin, Samuel que morreu, né? O Benjamin e os avós, os tios que vão cuidar. O testemunho do pai do Alessandro foi um negócio, do pai dela, é um nome difícil que eu não lembro. Mas foi muito bacana o testemunho dele hoje na Globo, foi muito bom. Então são circunstâncias que batem à nossa porta e vão bater. Eu creio que como servos que estão mantendo a candeia cheia, nós vamos ter condições espirituais de lidar com a alegria e com a tristeza. Porque eles estão encarando isso, pelo menos, obviamente, ainda o choque e tudo mais, o processo agora de voltar para casa, de arrumar coisas, enfim, é duro esse processo que ainda está por vir. Mas eu tenho plena convicção que se a nossa candeia está cheia e o foguinho está lá aceso, guardando o Senhor Jesus, temos do Senhor tudo o que precisamos. Não nos faltará nada, nem a eles. Mas vamos lembrar, cada grupo, tá? Lembrar pela família Monari. Queria que você estivesse lembrando da Graciele e do Felipe, que é o nosso compromisso de oração lá em Guiné-Bissau. Uma das coisas que me fez bastante bem refletir esses dias todos é que a missão, o tipo de missão que eu creio, que eu acredito que funciona, é essa dessas duas missões que eu pude